Coisa boa. O desejo do meu coração é que Deus abençoe você de grande modo. Deus seja louvado. Passei por isso hoje também, viu? Eu sempre te senti. Compartilhei contigo. Glória a Deus. Queridos, vamos ler o texto? Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 5, assim escrito está. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Porventura, não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, se apresentava diante do anjo do Senhor. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que eu tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse eu: ponho-lhe também uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes sacerdotais. E o anjo do Senhor estava ali. E você diz: glória a Deus. Se os músicos quiserem nos ajudar, fiquem à vontade, viu? Queridos, me dê alguns minutos de sua atenção, por gentileza. Peço toda a sua compreensão. Estamos no terceiro compromisso do dia. A voz está um pouco debilitada. Estou desde as 5 da manhã de pé, mas prometo a vocês que entregarei tudo que o Senhor Jesus confiou ao nosso espírito essa noite. Querido, o texto que ora acabamos de ler vai relatar a história de um homem esse que não é qualquer homem. O texto dá para ele uma nomenclatura. A Bíblia diz que ele é sumo sacerdote. Não é sacerdote de Baal, não é sacerdote de Astarote, não é sacerdote de Azira, nem tampouco dos deuses dos amorreus, fariseus, não. É sacerdote do povo de Deus. Para entendermos melhor o que é a função sacerdotal, precisamos retroceder alguns capítulos e alguns livros bíblicos, mais precisamente no livro do Êxodo. Israel fica cativo cerca de 430 anos na terra do Egito. Durante todo esse período, o percurso de Israel é um percurso de decadência espiritual. O texto diz que ainda quando cativo, o povo não tem a liberdade de adorar a Deus na beleza de sua santidade. Deus requer a adoração, só que Faraó suprimia o povo de tal maneira que o povo era proibido de dar glória ao nome do Senhor seu Deus. Deus arranca o povo da terra do Egito, e assim o povo passa a peregrinar perante o deserto por 40 anos. O texto vai nos dizer que a palavra-chave aqui, quando Deus arranca o povo do Egito e traz para o deserto, é Mizraim. O termo faz alusão a alguém que tem força suficiente para arrancar alguém ou alguma coisa com força dentro de seu estado ainda enraizado. O texto está dizendo que Israel estava tão enraizado no Egito que Deus precisou fazer força para tirar Israel de dentro do Egito. O segundo termo aqui, a segunda vertente, a ambiguação do verbo Mizraim, faz alusão como se Deus tivesse feito uma ferida em Israel e arrancado de dentro de Israel algo à força. 2 estágios do processo de libertação do povo de Deus. Primeiro, Deus arranca o povo com a mão forte do Egito. Segundo, Deus fere o povo no caminho para arrancar o Egito de dentro do povo. Quando Deus arranca Israel de dentro do Egito,
Deus estava dizendo: eu sou poderoso o suficiente para quebrar o teu inimigo na palma da minha mão e mostrar que por você eu quero barreiras. Só que no tratado com Israel, Deus vai olhar para o povo e Deus vai dizer: te levarei para o deserto para ferir vocês, para saber o que há dentro do seu coração, e se preciso for, te faço feridas, mas não permito que o Egito governe você de dentro para fora. Isso é cuidado de Deus, cuidado a tal ponto que Deus vai dizer que tem ciúmes de Israel. O relacionamento de Deus e Israel faz alusão na mesma vertente do que Salomão e Sulamita. É um casamento. Por diversas vezes Deus olha para Israel e diz: eu tenho ciúme de vocês e não permito que ninguém toque. Se alguém tiver que ferir, eu, o Senhor, farei, mas ninguém toca no meu povo. Isso é cuidado de Deus. O texto vai dizer que agora o povo, quando caminha no meio do deserto, Deus vai entregar para Moisés 2 tábuas. Tábuas essas chamadas de 10 mandamentos. Na verdade, o que Deus entrega para Moisés não são 10 mandamentos. São 613 preceitos, divididos em positivos e negativos. A lei que Deus dá para Moisés foi apenas simplificada em 10 mandamentos. E se você for ler lá no livro do Êxodo, a partir do capítulo de número 12, você vai ver que os mandamentos são divididos em 2 partes. O primeiro deles, Deus vai olhar para o povo e vai dar mandamentos privativos, como não matarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Isso são mandamentos privativos, que privavam o povo de fazer algo ou tomar alguma atitude. Segunda vertente, são mandamentos que dão incitação ao povo, ou seja, faça, execute, porque isso é bom. Como por exemplo, adorarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então Deus vai dar para o povo 2 tipos de mandamento: alguns que proíbem, outros que incitam. Compreende? Só que precisa de alguém para reger o povo. E Deus vai escolher dentre todo o povo justamente a tribo de Levi. A tribo de Levi era responsável não só pela adoração do povo, mas também pelo sacerdócio da casa de Deus. O que era o sacerdote? Qual a função do sacerdote? O sacerdote tinha a incumbência de oferecer para Deus 3 tipos de sacrifício. O primeiro deles, sacrifício de holocausto. O segundo deles, sacrifício de manjares. Terceiro, oferta de sacrifício. Isso dá-se a entender, porque quando o povo ia tratar com Deus, antes de Deus falar com o povo tinha que sacrificar. Só que antes do povo sacrificar a oferta de sacrifício, eles tinham que oferecer manjares. E antes de manjares, oferecer o holocausto. É uma ordem que é decrescente. Por quê? Porque quando ele oferta a oferta de holocausto, ela tem um sentido de santificação. Então, antes do povo se achegar a Deus, primeiro o povo tinha que se santificar. A oferta de holocausto era muito simples. Colocava-se nessa oferta, poderia se ofertar um cordeiro, um carneiro, um boi, um bezerro, desde que fosse algo de origem animal. Porém, toda a oferta é dividida em 2 partes: a parte sólida, chamada de oblação, e a parte líquida, chamada de libação. Você vai entender. A parte sólida na oferta animal é a carne, a parte líquida é o sangue. Então, quando o sacerdote pegava essa oferta, ele chegava diante de Deus, cozia-se as partes do animal, partia-se em 7 pedaços, colocava em cima do altar, espargia-se o seu sangue juntamente com o azeite e tacava fogo na oferta. Acontecia que Deus sentia o cheiro da fumaça e descia para receber o holocausto. Assim, não era a oferta que sacrificava, não era a oferta, melhor dizendo, que santificava,
era quando Deus sentia o cheiro da oferta, o cheiro do holocausto, Deus descia e santificava o seu povo. É por isso que nenhuma vinda na casa de Deus é em vão. É por isso que nenhum glória é entregado na casa de Deus é em vão. É por isso que nenhuma adoração que é dada aqui na casa de Deus é em vão. Quando você vem com o coração quebrantado, contrito, abatido, ferido, machucado, magoado, querendo parar ou desistir, Deus do mais alto céu estava dizendo: dá para mim, oferta para mim, porque enquanto você me entrega, eu desço e curo você, eu saro você, eu sei das suas dificuldades, eu conheço as suas deformidades, mas eu, o Senhor, sou fiel e suficiente para curá-lo. Isso é o holocausto. Só que a oferta de manjares, em contrapartida, é tudo que vem de origem da terra. A fina flor da farinha de trigo, podia ser dado também o suco da uva, a farinha de cevada e o azeite da oliveira. Quando se oferecia isso, pegava-se a farinha, colocava dentro de um pote, espargia-se água nela, o sacerdote amassava com a mão. E para ser uma oferta para Deus, às vezes a gente tem que ser um pouco amassado mesmo. Deus tem que apertar mesmo. Às vezes você entra em situações que você diz: Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo. Diz: você não precisa entender nada, só confia, porque no processo eu te amasso, mas eu também te curo. Amassava-se os bolos asmos, então colocava-se eles para assar e depois entregava ao Senhor. E também parte sólida, a farinha, parte líquida, o suco da uva ou o azeite. Só que na oferta de sacrifício oferecia-se a mesma coisa do que era oferecido na oferta de holocausto. Só que tinha uma diferença muito básica. Na oferta de holocausto pegava-se um animal, partia-se ele em 7 partes. Na oferta de sacrifício o animal não podia ser partido. Na oferta de holocausto pegava-se o sangue do animal, espargia-se no altar e juntamente com a sua carne. Na oferta de sacrifício não podia fazer isso, o sangue era separado. O sacerdote partia-se em cima do altar, em cada ponta, 7 vezes com o seu polegar direito, e depois pegava na pessoa que tinha que receber o perdão de Deus e espargia sobre a sua orelha, sobre o polegar da sua mão e o polegar de seus pés. Só que o tabernáculo já era a tipologia da pessoa de Cristo, porque o tabernáculo tinha alguns utensílios. Ele era dividido em 2 repartições, o lugar santo e o lugar santíssimo. O que dividia essas 2 repartições era uma cortina, o véu, que media aproximadamente 45 centímetros. A história diz, e o texto nos conta, que 2 juntas de boi dava trabalho para rasgar esse véu. O homem tentava e não conseguia. O homem não tinha força, não tinha poder para rasgar o véu, para que nós pudéssemos ter livre acesso até a presença dele. Só que o texto diz que mesmo ferido, machucado, preso na cruz do Calvário, mais de 460 cortes no seu corpo, uma coroa de espinhos ciros sobre a sua cabeça, com a sua voz ainda embargada, o seu pulmão sendo comprimido, porque o peso da cruz era grande por demais, cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele vai dizer apenas uma palavra: tetelestai, ou telos no grego: Pai, está consumado. A tradução é essa: sem ferir ninguém. Ele vai olhar para mim e para você, e naquele momento, quando ele entrega o seu espírito, o texto diz que o véu se rasga de alto a baixo, de alto a baixo, de alto a baixo. Era Jesus chegando no céu e dizendo: a partir de hoje não morre mais cordeiro, a partir de hoje não morre mais ninguém, porque a minha morte é quem trouxe vida para a minha igreja. Escute, tenha paciência comigo. O sacerdote pegava esses sacrifícios e entregava a Deus. Só que o tabernáculo, quando se chegava na porta do tabernáculo, se encontrava e deparava com a pia de bronze, porque antes do sacerdote ou qualquer pessoa entrar para dentro, ele tinha que se lavar. Depois da pia de bronze, ele se encontrava justamente com o altar do holocausto. Depois do altar do holocausto, andando-se em linha reta, ainda no lugar santo, do lado direito, a mesa dos pães da propiciação e o altar de incenso. Do lado esquerdo ficava o candelabro ou o candeeiro, e atrás da cortina a arca da aliança. Por que
que o sacerdócio tem tudo a ver com a igreja e tudo a ver com a pessoa de Cristo? Por que o diabo sempre lutou para derrubar sacerdote? A tipologia é a prefiguração do tabernáculo, dá exatamente minúcias sobre a pessoa de Cristo. Quer ver? Você é salvo no altar do holocausto, porque alguém precisou morrer para que você fosse santificado. Você se batiza na pia de bronze, se lava nas águas do batismo. Você entra em linha reta, ceia na mesa dos pães da propiciação, adora no altar do incenso, é cheio do Espírito Santo no candelabro, e na arca da aliança você está diante da glória dele. O interessante de tudo isso é que todos os utensílios do tabernáculo ficaram em forma de cruz dentro dele. E Cristo, para cumprir o que ele foi chamado, ele vai ser os próprios sacrifícios. O escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo foi o cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Quando Deus cria o mundo, ele mata o cordeiro para santificar a sua criação. Segundo, antes da fundação do mundo, ele foi oferta de holocausto. Depois, ele foi oferta de manjares. E quando ele foi isso? O texto diz que ele está reunido com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e na noite da última ceia, ele vai olhar para os seus apóstolos e os discípulos e dizer: este é o meu corpo que é partido por vós, tomai, comei. O que é o pão? A fina flor da farinha de trigo amassada com água, pão sem fermento. Ele estava olhando para eles e estava dizendo: eu estou cumprindo o preceito, dizendo para vocês que eu estou sendo para vocês a oferta de holocausto e também a oferta de manjares que vocês não têm poder de oferecer a Deus. É por isso que ele pega o sangue e diz: este é o meu sangue que é dado por vós. O pão, obração, sangue e libação. Só que qual era também uma das diferenças entre o holocausto e sacrifício? Porque no holocausto tinha que dar banho no animal, para que ele fosse dado como santificação. No sacrifício o animal tinha que ir sujo. Você está lembrado de uma passagem bíblica? Jesus está sentado com seus discípulos, ele olha para Pedro e diz: Pedro, tira a sandália do pé aí que eu vou lavar teu pé. Aí Pedro estende o pé assim, aí Jesus começa a lavar o pé de Pedro. Aí Pedro diz: Jesus, deixa eu lavar o teu. Aí Jesus diz: Pedro, meu pé você não pode lavar, porque o que eu faço hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Jesus não permite que Pedro não lavasse o pé dele, porque ele tinha aí como ovelha um matadouro, oferta de sacrifício. E interessante isso, é que o sacrifício só era feito durante o período da meio-dia. Quando Jesus é preso na fortaleza Antônia, o texto diz que o galo canta. E no período da meio-dia ele está preso, e às 3 da tarde, quando o galo canta, é troca do turno da guarda. E quando também troca o sacerdote, ele estava começando a ser oferta de sacrifício para morrer por mim e por você. É por isso que o texto diz que o sacrifício tinha que ser oferecido. E quando ele era oferecido, o cordeiro não podia ter nenhuma parte do seu corpo cortada. E quem vai dizer isso é o profeta Davi. No livro dos Salmos ele diz: eis que o ungido do Senhor subirá, ele morrerá e nenhuma parte do seu corpo será quebrada. É por isso que Jesus, ainda preso na cruz do Calvário, quando o soldado vai quebrar as pernas de Jesus, que era o costume, ele vai olhar e vai dizer: não precisa mais tocar nele, já está morto, entregou a sua vida. Ele vem com uma lança e fura a lateral do corpo de Cristo, fazendo alusão a ele ser o segundo Adão, como Paulo escreve aos Romanos, porque o primeiro Adão foi feito em alma vivente e o segundo em espírito vivificante. O primeiro perde no paraíso, o segundo vence na terra pecaminosa. O primeiro Adão tem a sua costela tirada para ser feita a sua esposa, o segundo Adão tem a sua lateral cortada para que nascesse a igreja. Por isso que você está aqui hoje, porque alguém deu a vida por você. Só que ele foi o sumo sacerdote. Evangelismo, que isso tem a ver? Tudo. Porque se não tem sacerdote, não tem oferta de holocausto. Se não tem oferta de holocausto, não tem santificação. Se não tem oferta de holocausto, não pode fazer manjares. Se não tem manjares, não tem agradecimento. Se não tem agradecimento, não tem perdão de pecado. Só que o texto que nós lemos aqui de Zacarias, o livro do profeta Zacarias, ele vai ser desenrolado.
justamente depois do ano 605 a.C., quando há a deportação do povo de Jerusalém para a Babilônia. Nabucodonosor sobe fazendo pelo menos 3 incursões, levando jovens, levando homens, anciões, todo o ouro e toda a prata de Jerusalém para dentro da Babilônia. Nabucodonosor confiava na força do seu braço, a tal ponto de olhar e dizer: somos a nação que ninguém conseguirá nos derrubar. O povo está cativo 70 anos na Babilônia. Deus usa o profeta Zacarias para profetizar para o povo e dizer para o povo, e contemporâneo com ele também o profeta Ezequiel, que vai profetizar dentro da Babilônia. É por isso que quando você lê no Salmo de número 125 e o Salmo de número 186, você vai ver minúcias sobre esses salmos. Um está dizendo que o povo pedia cântico, o outro está dizendo que eles voltam cantando. Nenhum dos salmos vai dizer que quem pede para eles cantar, dizia que para eles não pendurar as harpas no saltério e também nos salgueiros. Isso é período de cativeiro babilônico, a escassez espiritual é enorme. Quando alguém está pedindo um cântico para eles, dizendo: cante para nós um cântico de Sião, eles não cantam, não é porque não tem vontade de cantar, é porque a espiritualidade foi perdida pelos prazeres da Babilônia. A terra da Babilônia era simplista por demais. Quando você entrava dentro da Babilônia, você vivia livremente dentro dela. Babilônia não tem restrição, você podia adorar a Deus livremente, não é como o Egito. Só que o único mandamento que tinha na Babilônia é que antes de você adorar a Deus, você tinha que se prostrar diante dos deuses babilônicos. Está lembrado de Daniel? Daniel, se você orar, vai ser lançado na cova dos leões. Daniel diz: lança, mas eu não perco a minha intimidade com Deus. Alguém está dizendo: vale a pena morrer, Daniel, por aquilo que você acredita? Ele diz: vale a pena. Morto eu estava quando eu estava no mundo, agora eu tenho vida, vale a pena. Vale a pena. Alguém diz: vale a pena mesmo você perder madrugada de sono para você ir numa vigília daquela? Você vai ver um negrinho vir lá de Osasco para falar no teu ouvido. Você diz: vale a pena, porque eu não vou para ouvir pregador, eu vou para ouvir a palavra de Deus. Alguém olha para você e diz: vale a pena mesmo, rapaz, você negar toda a tua vida, todo mundo te chama, é balada de um lado, é música do outro, gente olhando e dizendo para você: vamos descer até o chão. Você diz: não, hoje só vou para o culto, para a vigília, para subir até o céu. Até o chão para mim não serve. Isso era antes. Hoje não, hoje o negócio é diferente. A gente vem para dar glória. Está lembrado dos companheiros de Daniel? Se não se prostrar diante da estátua, vai ser lançado na fornalha. Isso era a Babilônia. A título de informação, a Babilônia era uma potência na época. E quando eu digo potência, era em força bélica, o exército da Babilônia, e também na arquitetura. Naquele tempo já havia casas de 3 e 4 andares na Babilônia. Os muros da cidade foram elevados de 80 para 102 metros de altura. A história diz que cavaleiros e seus cavalos poderiam puxar uma carroça e fazer a volta em cima do muro. A Babilônia confiava na força do seu braço. A Babilônia confiava no seu exército porque tinha cavalos poderosíssimos. Aí o salmista vem no Salmo de número 20, versículo 7 e 8 e vai dizer: uns confiam em carros e outros ainda confiam em cavalos, mas nós não. Nós faremos menção em nome do Senhor nosso Deus. Circunvam-se e caem, mas nós, Senhor, nos levantaremos, adoraremos o teu nome e permaneceremos para sempre. É por isso que a igreja ainda está de pé. A igreja não confia em mão de político. A igreja está de pé porque quem sustenta a igreja ainda é a mão de Jesus. Eu vou sair da introdução, prometo. O texto vai dizer que agora o sacerdócio está sofrendo uma grande perseguição, porque não pode efetuar a sua função sacerdotal, porque se efetua a função sacerdotal morre. E quando o povo sai da Babilônia para o mandato de Dário, eles vão começar a reconstrução. E o livro de Zacarias ele vai ser escrito justamente nesse período pós-exílio babilônico, quando o povo está começando a reconstruir o templo.
Juntamente com ele tem o período de Esdras, Neemias, Ageu. É por isso que você vê no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 10, ele dizendo que a glória da última casa será maior que a da primeira. Está falando sobre reconstrução. E foi dito aqui com bastante propriedade, dizendo que Deus queria algo novo para nós. Só que o sacerdote Josué está passando por uma tribulação terrível. Deus vai usar o profeta Zacarias, para o profeta Zacarias ter pelo menos 6 visões. Só cito 3 para você. A primeira visão que ele vai ter é justamente sobre Israel passando por uma perseguição ferrenha. E no capítulo de número 1, versículo 1, ele vai exortar o povo ao arrependimento. Arrependimento de ter abandonado os preceitos de Deus. Arrependimento de ter deixado os caminhos do Senhor. Arrependimento de ter deixado a glória de Deus se esvair. Só que quando nós pegamos, ele vai ter a primeira visão e ele vai falar sobre cavalos. Ele olha e diz que ele viu cavalos vermelhos com cavaleiros em cima deles, a qual rondava a cidade. Ele vai perguntar para o Senhor: Senhor, o que é isto? Porque o profeta está tendo uma visão, ele não tem a revelação da visão, ele pergunta para o Senhor, e o Senhor vai responder a ele. Ele vai dizer assim: ó, esses homens são os homens que estavam entre as nações, homens que comandavam Israel e também Judá. E ele vai falar, o Senhor vai falar para o sacerdote que ele abateria essas nações. É uma promessa. Só que na segunda visão que ele vai ter, justamente no capítulo de número 2, ele vai ter uma visão, Pedro, no capítulo de número 1, versículo 18, ele vai ter a visão de 4 chifres e 4 ferreiros. A visão dos 4 chifres faz alusão às 4 nações que subjugaram Israel. Aí Deus vai olhar e o próprio Deus vai dizer: eu levantarei quem peleje contra essas nações. Era mais ou menos assim: se o meu povo não pode, eu levanto alguém que possa fazer por eles. Mas abatido, eles não ficam. Aí o texto nos diz que o Senhor, não é qualquer um, é o Senhor que está dizendo: dorme tranquilo, Israel, porque a vingança é minha, diz o Senhor. É por isso que você não precisa se preocupar com absolutamente nada, porque o Deus que você serve não perde o controle da situação. É o Senhor quem guarda, é o Senhor quem cuida, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem levanta, é o Senhor quem faz tudo. Só que na terceira visão, ele vai ter a visão de Jerusalém sendo medida. Ele vê um varão com um cordel de medir e vai medindo Jerusalém. E quando ele vai medindo a cidade, ele olha para os sumos sacerdotes assim: eu serei sobre ela um muro de fogo. Por que o Senhor está dizendo que vai ser um muro de fogo sobre a cidade? Você lembra comigo, que você conhece de Bíblia muito melhor do que eu, que Neemias está saindo da Pérsia e subindo para Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Qual era a instrução de Neemias em reconstruir os muros? Porque o muro está quebrado, as portas queimadas. O problema é que a porta quebrada e os muros queimados perde toda a segurança da cidade. Aí entra o que não é para entrar e sai o que não é para sair. Aí é o problema. Deus está olhando e está dizendo: eu vou ser um muro de fogo. Eu vou colocar limites em quem entra e limites para o que sai. Porque Jerusalém ainda é minha. Embora esteja ferida, ainda é Jerusalém. Tem um nome, é minha. Eu sou o dono da cidade, diz o Senhor. Aí ele vai olhar e alguém vai dizer: mas se eu fosse o Senhor, eu queria outra nação. Ele diz: mas eu amei Israel, é minha, não abro mão. E Jerusalém é a minha cidade, o templo da minha
minha morada. O problema aqui é que Israel está vivendo uma prostituição espiritual. Muro quebrado, porta destruída. Entra quem quer e sai quem quer. Perdoe-me te dizer isso, não quero quebrar o clima da vigília, mas preciso te entregar isso. O que Jesus está dizendo, ele diz: eu vou colocar parâmetro, porque ainda que Jerusalém esteja quebrada, eu não permito que entre qualquer pessoa, e também não permito que você perca o que eu já te dei. O problema, irmão, é que Jerusalém, estamos falando do centro da adoração. Vou descodificar para você entender, trazendo para os nossos dias. Vós sois templo e morada do Espírito Santo. Casa, ponto. O que o texto está dizendo aqui é que Deus vai precisar ser um muro de fogo para espantar quem chega para entrar em Jerusalém. Segure isso. Porta quebrada, muro quebrado, entra quem quer, sai quem quer. A vida é uma bagunça. Tem gente que não consegue ficar firme na presença do Senhor porque a vida sentimental dela é totalmente mexida e bagunçada, porque o muro está quebrado faz tempo. Jerusalém está tão ferida, Jerusalém está tão machucada que entra e sai quem quer a todo momento. Tem gente que sai de um relacionamento entre outros, sai de um entre outro e não consegue encontrar felicidade. E isso aí, irmão, é problema a ser tratado espiritualmente. É Jesus olhando e dizendo: mure a tua casa, mure a tua vida. Não permita que qualquer pessoa entre. Teu coração é valioso demais para você dar ele para qualquer pessoa. Espiritualmente falando, Jerusalém está perdendo o que tem dentro, deixando entrar o que vem de fora. É sua vida, perdoe. Eles vão olhar para Jerusalém e o Senhor vai ver a necessidade de murar como fogo. Sabe o que ele diz? E naquele dia eu protegerei Jerusalém. Glória, glória. Porque quem toca em Jerusalém toca na menina dos olhos de Deus. Deus tem ciúmes de você. 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 É por isso que alguns relacionamentos não vai dar certo. Deus tem ciúmes de você. É por isso que algumas portas Ele não vai permitir que você entre. Deus tem ciúmes de você. É por isso que algumas amizades Deus vai arrancar da tua vida. Deus tem ciúmes de você. É por isso que algumas músicas Deus não vai permitir que você escute mais. Deus tem ciúmes de você. É por isso que Ele vai fazer uma varredura no teu guarda-roupa. Deus tem ciúmes de você. É por isso que Deus vai começar a podar a tua vida. Deus tem ciúmes de você. Eu não abro mão de você, diz o Senhor. Eu serei um muro de fogo à tua volta. Ninguém toca, chega. Chega de entrar quem não é para entrar. Chega de perder o que não é para perder, diz o Senhor. Eu vou murar a tua vida. Só que nesse contexto, até o sumo sacerdote está perdido. Porque, irmão, o pregador, o cantor, o pastor, não está isento de errar como você. Só que a cobrança para quem é do altar é 3 vezes mais alta. Observa comigo que Jerusalém todinha está vivendo uma vida de ambiguidade espiritual. Só que quando o sumo sacerdote erra, aí o texto diz que Satanás vai se colocar ao lado de Deus para opor-se a ele. Aí é o tribunal. Entende? Deus, o sumo sacerdote à esquerda, o anjo do Senhor na frente, Satanás à direita. E quando eles estão dialogando, a palavra do Senhor é esta: o sumo sacerdote está diante dele, aí Satanás vai se opor. Qual a palavra de oposição? Acusação. Ponto. O diabo não tem outra arma e outra estratégia para trabalhar contra a minha e a tua vida, não ser acusação.
Se você vir um culto como esse, você adorar a Deus e sair daqui entregando a sua melhor adoração, você sai daqui com sensação de dever cumprido. Você chega na sua casa, você dorme até tranquilo. Glória a Deus. Fale com Deus para você ver. Você coloca a cabeça no travesseiro, mas não dorme. Aí você pensa, não valeu a pena os 5 minutos de prazer. Não valeu. Aí chora. Aí você diz, vou pro culto, porque lá no culto eu tenho a presença. Aí quando você entra pela porta do culto, o diabo para do teu lado lá na porta e diz, você vai entrar pra quê, rapaz? Você vem fazer o que aqui dentro? Você não tem jeito mesmo, né? Errou, caiu, pecou, fez uma vergonha na cara. Não é assim? Aí o diabo diz, vai entrar, aí você na pouca força entra e senta. Aí toca aquele louvor que a plenos pulmões você gosta de adorar. Aí você levanta a mão, quando você levanta a mão diz, você não baixa a mão, baixa o dedo, não levanta. Você não pode, a tua mão não, tua boca não, eu conheço você. Aí ele começa a apontar erro após erro, momento após momento. Aí o texto diz que com o sumo sacerdote Josué não foi diferente. Só que graças a Deus que diante da presença do anjo do Senhor, acusador não tem voz ativa. Só uma partida ainda, vou repetir isso aqui. Diante da presença do Senhor, acusador não tem voz ativa. Olha o texto diz. Quando mostra Josué, ele vai falar sobre as vestes. As vestes é as vestes sacerdotais. Hein? Primeiro ponto, o sumo sacerdote não podia apresentar-se diante de Deus se a veste dele tivesse alguma mancha. Ele só podia ter a sujeira na veste do sangue do cordeiro que era imolado. Fora isso, não. A única marca que Deus permite que você tenha é a marca dele. Fora isso, nenhuma. Deus não permite que você seja marcado, ser negado. Não se marca ovelha, se marca gado. Ovelha ouve a voz do seu pastor e vem. Gado não, se perde, por isso tem que ter a marca. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu não preciso marcar você e te ferir para você saber quem eu sou. Algumas pessoas são feridas porque são teimosas. Só que Jesus não precisa te machucar para ele ser o Senhor da sua vida, entende? Ele só precisa que você abra o seu coração nessa madrugada e você entregue para ele todo o teu caminho, toda a tua vida. E depois disso, ele é Senhor da tua casa, da sua vida, e nunca mais as coisas voltam a ser a mesma. Vestes sacerdotais. Sumo sacerdote está sem mitra. Ele não tem cobertura na cabeça. Isso faz alusão a alguém que está tendo pensamentos invadidos. Todo pecado começa no pensar. Toda ação diabólica e demoníaca começa no pensar. Se o diabo venceu o teu pensamento, ele ganhou você. Há um ditado que diz que o pensamento é a força criadora. Concordo com isso. Antes de você executar qualquer coisa, se você parar para você pensar, você executa com mais propriedade, mais veemência. Pensamento. Tem gente que está perdendo porque está com o pensamento parado lá fora faz tempo. Tem gente que entra culto e sai culto, e você entra cheio, você chega aqui e se enche, sai lá para fora, você fica vazio. Porque quando você chega dentro da tua casa, no teu quarto, a pornografia toma conta do seu celular de tal maneira que você perde a presença que você tanto sofreu para adquirir aqui dentro. Me perdoe dizer isso para você, estamos numa vigília, isso aqui é lugar de batalha, de guerra. Eu prefiro que você saia daqui marcado como Jacó, mas saia daqui sendo Israel. Saia daqui diferente, que eu saia daqui diferente. Nós precisamos sair daqui sabendo que Jesus tem algo diferente para nós nessa noite. Mente, o diabo trabalha na mentalidade. O inimigo às vezes nem começou, nem ganhou a guerra, está só gritando, você está dizendo, não vai dar para mim não. Só barulho, é só grito, entende? Porque ele compreende que se vencer você na sua mente, acabou. Você não tem força para reagir com o corpo, você já perdeu na mente. Aí o Senhor vai dizer
dizer, traz para ele uma mitra nova. Eu vou blindar o pensamento. A partir de hoje, esse pensamento suicida não toma mais conta da tua vida. Só que é brincadeira, isso aqui é a palavra profética. A partir de hoje, esse pensamento suicida não toma mais conta da tua vida. A partir de hoje, não toma mais conta. O espírito do mal vai bater em retirada hoje. Não é amanhã, é hoje. Aí ele vai olhar para a veste. Aí vai dizer, traz uma veste nova para ele. E nisso tudo, Satanás não fala mais. Só quem fala é o Senhor, me entende? Porque o inimigo com Deus só fala uma vez. Aí vai entregar para ele uma veste nova. Aí vai dizer, troca ele. Tira a suja e põe a veste limpa. Só que quando ele tira a veste suja e coloca limpa, aí Josué já é outra pessoa. Senhor diz, fiz isso para que você entenda que passei de você a tua iniquidade. Isso é perdão. Entende? Satanás está para se opor, está para jogar o pecado na cara, o erro, a falha. E observa comigo que o texto não está falando de pecado, está falando de iniquidade. Existe uma diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O termo pecado é errar o alvo, é algo que é feito isoladamente uma vez. O termo transgressão é quando faz alusão à palavra de Deus, quando quebramos um mandamento da palavra de Deus, lei moral. E quando falamos sobre iniquidade, é sobre pecados repetitivos, algo que são praticados diariamente, comumente, várias vezes, sem cessar. Aí ele está olhando para Josué e está dizendo assim, eu estou trocando a sua veste, mas antes eu estou limpando você, de dentro para fora. Isso aqui é noite de peleja, você cantou até agora, você deu glória até agora, você pulou até agora. Agora é hora de nós sermos limpos pelo poder da palavra de Deus. Eu não sei se tem duas pessoas aqui que desejam isso. Se tem, eu quero ver a segunda, eu sou o primeiro. Quando o Senhor Jesus me deu essa palavra, eu falei, Jesus, vai ser essa. Ele falou, vai, porque eu preciso dizer para o meu povo que o diabo não tem domínio e o pecado não terá domínio sobre vós, porque você não está debaixo do pecado, está debaixo da graça. Olha o que o sacerdote diz. Ele vai olhar. Obrigado, meu querido. E quando tira a veste dele, o Senhor vai virar para Satanás e vai dizer uma palavra. Vai dizer, porventura, uma expulsão tirada do fogo. Irmão, leia o texto. O Senhor ainda nem tinha trocado a veste dele. Quando Satanás aponta, o Senhor diz, eu sei quem é ele. Conheço a lei da veste. Sei quem é ele. Ele está falando do íntimo, do coração. Entende? Ele está falando do estado, do hoje. Ele está falando do conjunto total da vida. Deus não trata você pelo seu momento. Deus trata você pela sua história. Se nós fôssemos somente um momento, Abraão para sempre seria um mentiroso. Mas Abraão não é um mentiroso, Abraão é o pai da fé. Se nós fôssemos somente por um momento, Noé para sempre seria um bebedor de vinho embriagado. Mas Noé não é um bebedor de vinho embriagado, é o homem que salvou toda a tua casa. Se nós fôssemos somente um momento, Isaac também seria um mentiroso. Mas Isaac é de como pai das nações. Se fôssemos só por um momento, Jacó teria nascido, vivido e morrido, um trapaceiro e mentiroso e caluniador. Mas Jacó não é Jacó, Jacó é Israel. Você não é o momento. Se a nossa vida fosse um momento, aleluia. Ora, irmãos, quem seria Pedro
Se fosse no time de alguns aí, dizia pra mim, já não serve, manda embora. Aqui não joga mais. Jogador que faz gol contra, não. Não, aqui não. Bota pra lá, não é assim. Aí Jesus desce para falar com Pedro, quando Pedro está pescando. Faz alusão que ele voltou às práticas antigas. Irmão, 3 dias, suficiente para o camarada desviar. Depois de 3 anos e meio andando com Cristo. Andou com Cristo, viu um milagre, fez tudo. A acusação de Satanás é isso. Aí ele chama Pedro e fala assim: ei Pedrão, o que está fazendo? Tem o que para a gente comer? Aí Pedro falou: só tem peixe. Aí ele volta, olha para Pedro e fala assim: tu me amas? Não tem como aqui dar para si. Você me ama? A intenção de Jesus é que Pedro respondesse para ele a mesma coisa. Aí ele responde: Fileute, eu gosto de você. Glória, glória. Aí Jesus pergunta a segunda: agapas-me, Pedro, você me ama como eu te amo? Aí Pedro diz: Senhor, eu gosto de você. Glória. Aí ele vai perguntar a terceira: e aí Pedro, tu me ama? Aí Pedro olhou e falou assim: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Glória, A glória. intenção de coração de Pedro era essa: eu queria te amar mais, Senhor, mas tudo que eu tenho é isso. O Senhor aceita? Aí o Senhor vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, aceita, porque veio de coração. Aí ele olha para Pedro e vai dizer: Pedro, hoje você negou, mas vai chegar um dia, Pedro, que vão levar você por caminhos que você não quer andar. E Pedro, vão tirar a tua roupa. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser crucificado de cabeça para baixo, porque nem igual a mim você vai querer morrer de tanta reverência. Vão dizer nega, e você vai dizer não nego. Vão dizer abandona, você vai dizer não abandono. Sabe o que é isso? A vida não é o momento. Enquanto você caminha com Ele, Deus te cura, te restaura. Você não é o momento. Ele olha. Eita, que cheiroso. Desconheço ele, a unção. Tirar do fogo. Aí o sacerdote vai olhar. O sacerdote. O sumo sacerdote. Agora está com a sua veste limpa. Nova. Aí o Senhor vai ter tratado com ele. Vai falar assim: olha, Josué, anuncia aí para os teus amigos, os poderosos, que quem fez isso foi o Senhor. E você vai ler o versículo de número 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens protensosos. Eis que eu farei vir sobre vós o meu servo, e o seu nome é Renovo. Sabe o que é? É aquele que Isaías prega no capítulo de número 11. Ele diz: eis que se levantará o rebento da raiz de Jessé, do tronco dele. Esse será chamado Renovo. Ele não julgará segundo o olhar humano, terá compaixão. Ele julgará segundo a sua equidade e a sua justiça. Ele terá sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de graça. É ele quem levantará o pobre, é ele quem fará feliz o abatido, é ele quem trará vida aos mortos, é ele. E parece que você não está entendendo. Eu vou entregar para você agora para encerrar a mensagem. Ezequiel vai olhar e vai dizer assim: olha, aquele de quem nós falamos, ouvimos, pregamos e aguardamos, esse é o renovo do Senhor. Jeremias, olhando na sua singularidade, vai olhar e vai falar assim: sim, conhecemos ele, porque ele veio como poder de renovo. Capítulo de número 53 do profeta Isaías, ele vai dizer: porque ele, o Senhor Jesus, foi subido como renovo, raiz de uma terra seca que não tinha aparência e nem formosura. O anjo do Senhor que justifica Josué não era qualquer anjo, era Jesus Cristo de Nazaré, olhando para ele dizendo: eu tenho poder para te purificar. Aí ele dá uma veste nova. Coisa linda, Duas papai. coisas. Ei, A veste, uma túnica de linho fino.
algo chamado Urim e Tumim. Tinha que ser colocado de novo. 12 pedras lavradas. Quando o sacerdote chegava diante da glória de Deus, em cima da tampa do propiciatório, o brilho da glória vinha para bater no peito do sacerdote. Aí o Urim e Tumim servia para que a glória batesse nele e retornasse de novo para Deus. Como se ele estivesse fazendo: aqui eu não quero nada que não é meu, só para mim. É para ele, é para ele, é para ele, é para ele. Ele chegava diante da presença e quando ele começava a adorar, alguém dizia: canta muito em varão. Diz: mas a glória ainda é dele. A glória ainda é dele, a glória ainda é dele. Varão, você prega demais, isso aqui é graça. A glória ainda é dele, ainda é dele. Pregador não faz nada, cantor não faz nada, quem faz é ele. Se Jesus quiser descer e batizar com o Espírito Santo, ele vai descer e batizar, porque a vontade é dele, a vontade é dele, a vontade é dele. Só que segundo, o sacerdote pegava a sua veste, carmesim, púrpura, linho fino, tinha letras tecidas, não vou entrar nisso. Só que nos pés da veste, nos pés, ele vai ter uma coisa: uma campainha e uma romã, ambos de ouro, na veste, intercaladas. Uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã. Quando o sacerdote entrava dentro da presença do Senhor, ele não podia entrar calado, tinha que entrar tocando campainha e batendo romã. Ele chegava diante da presença, ele já vinha dizendo que eu vinha para isso aqui, tocar campainha na romã. Tem gente que não gosta, né, irmão, de crente que faz barulho. Tem gente que não gosta, assim. Irmão, tem cheio de gente que é infiltrado no nosso meio. Tem de monte, não gosta de barulho, não gosta de dar glória. Saiu de casa, tá aqui até agora pra quê, irmão? A gente só vem no culto como esse para receber poder. Isso. Se você quer receber, já vai levantando e ficando de pé. Vai ficando de pé. Isso, vai ficando de pé. Eita, meu Deus maravilhoso, glória. Uma campainha e uma romã. É o livro do Êxodo que diz. Glória. Sabe o que o texto diz no livro do Êxodo? É só isso. Eita, Jesus cheiroso, O glória. sacerdote, quando estava vestido, ele pegava a sua campainha, a romã, capítulo de número 28, verso de número 36 ao 43. E também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, escrito: santidade ao Senhor. E atá-las com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra do sacerdote. Sobre a frente da mitra estará. E estarás também sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade diante das coisas santas, para que os filhos de Israel se santifiquem e santifiquem também todas as ofertas. Olha o que diz o verso do número 42: e farás também calções de linho para cobrirem a carne nua, e serão os lombos e até as coxas, e estarão sobre a lã os seus filhos, e nela toda a tenda da congregação. Arão andava, a campainha batia na romã, e Deus ouvia do céu e dizia: tem alguém me chamando, vou descer. Arão pisava, a campainha batia na romã, Deus olhava do céu e dizia: a veste está trocada, tem alguém me chamando, vou descer. Jesus trocou sua veste até agora. Agora é o momento de bater campainha na romã. É só para quem quer, só para quem quer, só para quem quer. Se você quer renovo está aqui hoje. Renovo está aqui hoje. Renovo está aqui hoje.